Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e... Não. Hoje eu não vim aqui para falar sobre mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vim aqui para contar para vocês sobre uma super novidade. Para você que sofre com a matemática da escola, para você que quer passar no vestibular ou quer mesmo alavancar as suas notas e melhorar o seu aprendizado da matemática, junte-se a nós e venha fazer parte do Bruno Lima VIP. Aqui no Bruno Lima VIP, a gente vai ter mapas mentais, vídeos exclusivos, atendimento online. Vamos dar até dicas de como se deve estudar para o conteúdo ficar de verdade na sua cabeça. Eu tenho certeza de que você não vai querer ficar de fora dessa, vai? E tem mais um detalhe que é muito importante, com certeza você está querendo saber, por um preço que cabe dentro do seu bolso. Ó, espero você lá, hein? Tamo junto, valeu! Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Você que está chegando hoje no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita para amassar o botão de inscrever-se. E você que já é nosso velho, nossa velha inscrita, fiel seguidora do nosso canal, seja muito bem-vinda. A casa é sua, você sabe disso. Mas aproveita e não deixa de ativar o sininho, porque o YouTube não está fazendo o nosso vídeo chegar para todos os nossos inscritos. Então, não dá mole não dá bobeira não. Aproveita para apertar também aí para ativar o nosso sininho, beleza? Sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje é uma aula muito importante sobre um tema muito famoso do ensino médio. A gente vai continuar a dar sequência ao estudo da geometria espacial. Na temporada anterior, a gente falou sobre tipos especiais de prismas, que são o paralelepípedo e o cubo. Se você perdeu essa aula, clica no izinho que o editor vai colocar aí para você, que você vai cair lá nessa aula e vai saber do que a gente estava falando. Mas hoje a gente vai falar especificamente dos prismas em geral. Brunão, o que seria um prisma? Excelente pergunta, meu nobre. A definição de prisma é a seguinte: sejam alfa e beta dois planos distintos, dois planos diferentes. P, um polígono que pertence ao plano alfa. E Rzinho, uma reta não paralela a esse plano alfa. A reunião de todos os segmentos paralelos a essa reta, que possuem um extremo em um ponto do polígono P, que pertence ao plano alfa, e um outro no plano beta, vai ser chamado de prisma. Resumidamente, tudo isso, todo esse blá 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 que eu falei para vocês. Imagine que eu tenha um polígono P, que está num plano alfa, e tenha um polígono P', que está num plano diferente de alfa, que eu vou chamar de plano beta. Quando eu traço uma reta, eu vou traçar uma reta que vai furar esses dois planos, o plano alfa e o plano beta, você está vendo que ela está furando? Esse tracejado mostra justamente que eu tenho um plano, a reta fura esse plano, aí está tracejado e vai encontrar esse outro plano também aqui, nesse ponto. Quando a gente tem que essa reta não é paralela a esses planos, todos os segmentos que são paralelos a essa reta R vão formar essa figura espacial, essa figura tridimensional que a gente vai dar o nome de prisma. E esse prisma, ele vai receber o nome de acordo com o polígono que forma a sua base. A gente está vendo que esse polígono aqui, que no caso é um triângulo, vai ser a base do nosso prisma. Nesse caso, nós temos um prisma triangular. Se eu tiver um quadrado na base, é um prisma. Se eu tiver um quadrilátero na base, é um prisma quadrangular. Se for um pentágono, vai ser um prisma pentagonal e lá vai fumaça. Alguns elementos importantes do prisma que a gente tem aqui são esses lados do polígono, a gente vai chamar de aresta da base. Esse segmento aqui que une dois vértices que são correspondentes do polígono, a gente vai chamar de aresta lateral. Como eu falei para vocês, essa base vai ser a base do nosso prisma e a medida da superfície dessa base vai ser a aresta da base do nosso prisma. Beleza até aqui? Tranquilo? Show de bola. Vamos seguir. Uma coisa importante também com relação à nomenclatura dos prismas é que a gente vai chamar de prisma reto aquele que formar um ângulo de 90 graus, ou seja, que a aresta da base e a aresta lateral são perpendiculares, formam 90 graus. Esse prisma que eu desenhei para vocês está parecendo um prisma oblíquo, né? Não está muito reto, está mais para um prisma oblíquo. E o que são os prismas oblíquos? Prismas oblíquos, é difícil
difícil falar isso. Os prismas oblíquos são aqueles em que a aresta lateral e a aresta da base não formam um ângulo de 90 graus. Tranquilo? E tem um outro detalhe importante também para o nosso estudo, que quando o polígono que forma a base desse prisma for um polígono regular, lados e ângulos congruentes, a gente vai ter que o prisma também vai ser chamado de prisma regular. Muitos dos prismas que a gente vai estudar são regulares, beleza? E agora vamos falar das fórmulas. Vocês que adoram fórmula, vocês que já vão correndo direto para a fórmula para poder decorar para a prova, vamos tratar sobre as principais fórmulas que a gente tem em um prisma. As duas principais fórmulas que a gente tem no prisma são a área do prisma, a área total do prisma e o volume do prisma. Para a gente calcular a área total de um prisma, a área total do prisma vai ser, lembrando que a área é a medida da superfície de determinada figura. A área do prisma, a área total, vai ser a área da base, mas como nós temos duas bases, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o que vai ser a área lateral? O aluno mais atento já percebeu que a área lateral vai ser formada por retângulos. Essas figuras aqui são retângulos, né? Quando a gente tiver um prisma reto, essas figuras vão ser retângulos. E quantos retângulos a gente vai ter? Vai depender de que polígono forma a base. Se eu tiver um triângulo na base, eu vou ter 3 retângulos formando essa superfície lateral, essa área lateral. Se eu tiver um pentágono na base, eu vou ter 5 retângulos formando essa área lateral e assim por diante. A área total, então, vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, que vai ser formado por essa área da face, vezes o número de faces que a gente tiver, de acordo com o polígono que forma o nosso prisma, beleza? Então, AT vai ser a área total, AL vai ser a nossa área lateral e AB é a nossa área da base. Agora, Brunão, como é que eu vou saber qual é a fórmula da área da base que eu vou ter que usar em cada prisma? Aí, meu nobre, a gente vai entrar na geometria plana. Não tem como a gente estudar geometria espacial sem ter conhecimento da geometria plana. Portanto, se eu tiver na base um triângulo equilátero, eu tenho que me lembrar da área da fórmula da área do triângulo equilátero. Se eu tiver um quadrado, eu tenho que lembrar da fórmula da área do quadrado. Se eu tiver um hexágono regular, a fórmula da área do hexágono regular e assim sucessivamente. Portanto, é fundamental a gente saber, a gente ter conhecimento da área, a gente ter conhecimento da geometria plana para poder estudar a geometria espacial. Já é? E para a gente encerrar aqui o momento das fórmulas, vamos falar sobre o volume de um prisma. O volume do prisma vai ser dado por área da base, vai ser o produto da área da base pela altura do prisma. Então, volume do prisma, VP, volume do prisma, vai ser a área da base vezes a altura desse prisma. E quem seria a altura desse prisma? Excelente pergunta, meu nobre. Suas perguntas são sempre excepcionais. A altura do prisma é exatamente a distância entre esses planos alfa e beta. Tranquilo? Para a gente ver, para a gente praticar esses conceitos que a gente viu na aula de hoje, eu trouxe para vocês uma questão que caiu na PUC de São Paulo, que envolvia o conceito de prisma hexagonal. Bora resolver? O enunciado da questão dizia o seguinte: a altura de um prisma reto mede 8 centímetros e sua base é um hexágono regular, cujo apótema mede raiz de 3 centímetros. Nessas condições, determine a área total e o volume desse prisma. Meu nobre, vamos com calma para a gente poder entender como resolver essa questão. Antes de mais nada, um conselho do bruxo para você. Toda questão de geometria plana ou geometria espacial que não der figura para vocês, faça hífen A. Se não resolve, pior não fica. Para a gente ganhar tempo, eu já desenhei aqui a figura que se refere a esse enunciado. Esse enunciado não deu figura para gente, por isso que eu construí aqui, beleza? Como ele disse pra gente que está se tratando de um prisma reto de 8 centímetros de altura, essa nossa aresta lateral, já que o prisma é reto, vale 8 centímetros. Beleza? Mais um detalhe importante é que ele falou que temos na base um hexágono regular. Repara, eu já fiz aqui o recorte pra gente da figura que está formando a base desse prisma. Temos um hexágono regular na base desse prisma. E esse hexágono possui apótema raiz de 3 centímetros. Brunão, apótema? Isso aí, meu nobre. O apótema nada mais é do que
o raio desse nosso polígono regular. É como se fosse o segmento que une o centro do polígono ao ponto médio dos seus lados. Esse é o nosso apótema do hexágono aqui. E a gente estudou, a tia Creide, na geometria plana, que o apótema de um hexágono regular vai ser dado pelo raio do círculo circunscrito a esse polígono, raiz de 3 sobre 2. Como o enunciado disse que o apótema vale raiz de 3, vamos substituir o apótema por raiz de 3, a gente vai ter que raiz de 3 sobre 2 é igual a raiz de 3. Cortando aqui malandramente raiz de 3, eu tenho que o raio vai ser 2 centímetros. E o aluno mais atento vai lembrar também daquela tabelinha que dizia que o lado do hexágono era igual ao raio. Portanto, o lado desse hexágono, todos os lados, né, como o hexágono regular, o lado desse hexágono regular vai ser 2 centímetros. Essa informação é fundamental para a gente poder determinar tanto a área total quanto o volume desse prisma, que é o que a questão está pedindo. Para a gente achar a área de um hexágono regular, a gente tem que saber que todo hexágono regular, e aí vai uma bruxariazinha para você que não lembra, todo hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Daí a gente tira que a área do hexágono regular vai ser 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a área de um triângulo equilátero. Agora que a gente já tem o L, a gente já está na cara do gol. 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como 2 ao quadrado é 4, eu também vou cortar aqui. E eu vou ter que a área do hexágono vai ser 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa informação é muito importante para a gente, porque a gente vai usar tanto para calcular a área total quanto para calcular o volume. Para fazer a área total, como a gente viu aqui no início da nossa aula, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base a gente já tem, que é o próprio hexágono, ou seja, 2 vezes 6 raiz de 3. Para a gente achar a área lateral, o aluno mais atento está vendo que a gente tem retângulos que tem 8 centímetros de altura, já que é a própria altura do prisma, não é isso? A gente tem retângulos de 8 centímetros de altura e a base dele vai ser a própria aresta lateral, que no caso vai ser aresta lateral, que no caso vai ser o lado do nosso hexágono, que a gente viu que vale 2 centímetros. Portanto, como a gente tem 6 retângulos, nós teremos 6 vezes base vezes altura. Daí a gente tira que a área total vai ser 12 raiz de 3 mais 6 vezes 2, 12, 12 vezes 8, 96. Para melhorar, para ficar mais elegante, eu posso colocar 12 em evidência e aí eu vou ter raiz de 3 mais 8 centímetros quadrados. 12 que multiplica raiz de 3 mais 8 centímetros quadrados. Essa é a área total do nosso prisma hexagonal regular. Beleza? E para calcular o volume, que é o que está faltando para a gente aqui, o volume do prisma vai ser calculado por área da base vezes altura. A área da base, a gente já viu aqui, a gente calculou, é 6 raiz de 3 e a altura foi dada pela questão, é 8. O volume desse nosso prisma é 48 raiz de 3 centímetros cúbicos. Atenção, a unidade de medida de superfície é ao quadrado e a unidade de medida aqui de volume é o centímetro cúbico. Tranquilo? Galera, essa foi a nossa questão, a questão que eu selecionei para vocês. Essa foi a nossa aula de prismas. Espero que tenha ajudado vocês. É importante você praticar outros tipos de prisma também e lembrar que o paralelepípedo e o cubo são os prismas mais famosos e os que costumam cair mais nas provas de concurso e nas provas da escola. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não saia daí sem deixar o joinha. Compartilhe esse vídeo com geral. E se você não gostou, deixa nos comentários o que você gostaria de ver aqui e o que a gente pode fazer para melhorar esse canal, que esse canal é feito para você. Continue nos acompanhando que vem muita novidade por aí. Obrigado pela audiência e valeu!